Bendito seja Deus! Amadas irmãs, muito bom dia! Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso aqui na presença de Deus! Agora, amadas, são exatamente 8h15 da manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar juntas. Vamos crer que operando o Senhor, quem impedirá? Vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor nesta manhã. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor, neste momento nós mulheres nos colocamos diante de Ti. Nós entramos na Tua presença, nós entramos diante da Tua majestade. Nós reconhecemos que o Senhor é grande, que o Teu poder é infinito, que a Tua misericórdia não tem fim. Mediante a Tua grandeza, o Teu domínio e o Teu poder, nós entramos agora na Tua presença, dependendo somente de Ti e da Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas palavras. Se pecamos no andar, no falar, no olhar, até no pensar, até no sorrir, nós pedimos perdão. Sabemos que falhamos a cada instante, mas cremos que o Teu sangue nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade e de toda culpa. O Teu sangue nos lava, nos restaura e nos fortalece nesta manhã. Nós Te damos graças por este dia, porque estamos vivas, porque respiramos, porque sobrevivemos, porque estamos aqui orando juntas, mesmo depois de tantas lutas. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada pelos livramentos, pelas vitórias, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela vida. Somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agora, Pai, as Tuas filhas se colocam diante de Ti em humildade. Nós nos ajoelhamos em espírito para pedir misericórdia, compaixão e socorro. Visita agora cada lar, cada quarto, cada lugar onde essa mulher está orando neste momento. Entra, Senhor, nas casas, entra nas famílias, entra nas situações difíceis, entra nas histórias marcadas por dor, medo e incerteza. Toca agora as mentes cansadas, os corações feridos, as almas aflitas, os pensamentos confusos. Há mulheres aqui que sorriem por fora, mas choram por dentro. Há mulheres que cuidam de todos, mas se esquecem de si mesmas. Há mulheres fortes para o mundo, mas frágeis no secreto. Há mulheres exaustas, sobrecarregadas, frustradas, cansadas de esperar respostas. Mas nesta manhã nós declaramos: o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa esperança. E neste momento, Pai, nós também entregamos diante de Ti os nossos filhos, os nossos lares, os nossos casamentos, os nossos projetos, os nossos sonhos e tudo aquilo que tem tirado o nosso sono. Colocamos diante do Teu altar as preocupações financeiras, as decisões difíceis, os relacionamentos feridos, as palavras que nos machucaram, as batalhas que travamos em silêncio. Nada está escondido dos Teus olhos, nada foge do Teu controle. Renova as forças da Tua filha, restaura os sonhos que foram deixados pelo caminho, cura feridas que ninguém vê, fortalece a fé enfraquecida, reacende a esperança, enche este coração da Tua paz que excede todo entendimento. Repreende agora toda ansiedade, toda tristeza, todo medo, toda angústia, toda opressão. Que toda a cadeia seja quebrada, que toda dor seja curada, que toda lágrima seja transformada em testemunho, que toda espera seja transformada em vitória. Que esta mulher volte a sonhar, volte a sorrir, volte a acreditar, volte a confiar no Teu agir. Em nome de Jesus nós declaramos que esta mulher continua de pé, continua caminhando, continua confiando, continua esperando, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver respostas imediatas, mesmo atravessando desertos e batalhas, porque ela sabe que o Senhor está com ela em cada passo,
em cada lágrima, em cada oração feita em secreto, em cada manhã em que ela se levantou apenas pela fé, segurando na tua mão, crendo que a história dela ainda continua. Em nome de Jesus, nós declaramos que esta mulher sobreviveu, e isso basta para a colocar de pé, para a fazer caminhar e para a fazer crer. Nesta manhã eu clamo por aquela irmã que recebeu um diagnóstico terrível. Aquela mulher que foi ao médico esperando uma notícia boa, mas ouviu palavras que gelaram o seu coração. Aquela mulher que ouviu do médico: é câncer, é tumor, é uma doença grave. Aquela mulher que os médicos disseram: não tem mais o que fazer, aproveite o tempo que você tem. Pai, o Senhor conhece a dor dessa mulher. O Senhor sabe o medo que tomou conta do coração dela. O Senhor sabe que ela saiu do consultório chorando, saiu pensando nos filhos que ainda são pequenos, pensando no casamento que ela queria viver mais anos, pensando em tudo que ela ainda quer fazer, em todos os sonhos que ainda não realizou, em todas as promessas que ainda não viu se cumprir. Senhor, assim como o rei Ezequias recebeu uma sentença de morte, mas o Senhor revogou aquela sentença, eu decreto nesta manhã que o Senhor vai revogar todo o diagnóstico ruim contra esta mulher. O médico pode ter dito uma coisa, mas o Senhor tem a última palavra. Toca neste corpo agora, Senhor. Arranca este câncer, arranca este tumor. Renova cada célula, cada órgão. Toca no sangue, na imunidade desta mulher. Fortalece esse organismo, restaura o que foi afetado, traz vida onde há ameaça de morte. Que quando ela voltar para fazer novos exames, os médicos não vão encontrar mais nada. Vão ficar espantados e vão dizer: isso é um milagre, não existe explicação. E eu clamo agora, Pai, por aquela mãe cujos filhos saíram de casa dizendo: mãe, nunca mais volto para essa casa, nunca mais quero saber dessa igreja, nunca mais quero ouvir falar de Deus. Aquela mãe que viu o filho sair batendo a porta, que ouviu palavras duras, palavras de rebeldia, que hoje não sabe onde esse filho está dormindo, não sabe se esse filho está bem, se está vivo, se está se alimentando, se está se destruindo. Senhor, essa mãe criou esse filho nos caminhos do Senhor. Essa mãe levou esse filho para a igreja desde pequeno. Essa mãe orou, jejuou, intercedeu por esse filho. Essa mãe chorou em silêncio, ajoelhou de madrugada, clamou com fé. Mas o inimigo entrou, Senhor. O diabo levantou rebeldia no coração desse filho, colocou más companhias no caminho dele, envolveu esse filho em vícios, em drogas, em pecado. Pai, assim como o filho pródigo voltou para casa, eu decreto que esse filho vai voltar. Quebre a dureza do coração desse filho, tira a cegueira espiritual que está sobre ele, faz esse filho se lembrar do Deus que a mãe ensinou, faz esse filho sentir saudade de casa, saudade da mãe, saudade da presença do Senhor. Coloca anjos ao redor desse filho protegendo, não deixe esse filho se destruir, não deixe esse filho morrer longe dos teus caminhos. Traz esse filho de volta para casa, para a igreja, para Deus. Senhor, eu oro agora por aquela mulher que tinha tantos planos, tantos sonhos. Aquela moça que sonhava em se casar na igreja, que sonhava em ter uma festa bonita, que já imaginava o vestido branco, o buquê de flores, que já sonhava com os filhos que ia ter. Mas algo aconteceu, Senhor. O noivo desistiu do casamento, ou ela descobriu uma traição, ou a pessoa que ela amava foi embora, e agora todos aqueles sonhos parecem destruídos. Parece que nunca mais vai acontecer, parece que o tempo passou e levou tudo junto. Aquele irmão que tinha plano de comprar um carro, que tinha plano de comprar uma casa, que estava juntando dinheiro, fazendo sacrifício, que já se via morando naquela casa própria, já se via dirigindo aquele carro. Mas veio a crise, veio o desemprego, veio um problema financeiro e todo aquele dinheiro que ele guardou se foi. E agora parece que o sonho morreu, parece que nunca mais vai conseguir. Mas eu declaro nesta manhã, os planos de Deus para você são maiores.
O Senhor disse em Jeremias 29:11: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar-lhes futuro e esperança. Deus vai fazer muito mais do que você sonhou. O casamento que Deus preparou é melhor, a casa que Deus vai te dar é melhor, o futuro que Deus tem para você é maior. Não desista dos seus sonhos. Em nome de Jesus, amém. Amada irmã, eu quero meditar com você agora sobre uma história poderosa que está na Bíblia. Uma história que fala de dor, de medo, de esperança e principalmente do poder da oração. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 6. A Bíblia diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença mortal. O profeta Isaías foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem os negócios da sua casa, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias era rei de Judá. Ele era um homem bom, um homem de Deus. Ele havia reformado o templo, restaurado o culto, trazido o povo de volta para a presença do Senhor. Ele era respeitado, admirado, honrado pelo seu povo. Imagine a cena. O rei está no palácio, governando a nação. Conselheiros ao seu redor, funcionários, governadores, líderes, soldados, todo mundo dependendo dele, olhando para ele como referência, como liderança, como esperança. De repente, ele adoece. E não é uma gripe, não é uma dor de cabeça, não é algo simples. É uma doença mortal, uma enfermidade que ameaça a vida. Todo o palácio entra em tensão, os conselheiros ficam preocupados, o povo começa a murmurar, as notícias se espalham. E agora? Quem vai governar? O que vai acontecer com a nação? O que será do futuro? E então o profeta Isaías vai visitar o rei. Ezequias provavelmente pensou: graças a Deus, o profeta veio, vai trazer uma palavra de consolo, vai me animar. Mas não foi isso que aconteceu. Isaías chega e diz: Ezequias, Deus mandou te dizer, coloque sua casa em ordem, organize seus negócios, prepare seu governo para a transição, porque você vai morrer, você não vai viver. Imagina o choque, bendito seja Deus. Imagina o impacto dessas palavras. Imagina o desespero no coração desse homem. Ezequias estava em plena idade produtiva, tinha tantos planos, tantas ideias, tantas reformas ainda para fazer, tantas pessoas dependendo dele, tanta coisa para construir. E agora ele recebe essa notícia: prepare-se para morrer. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede. Ele não quis olhar para ninguém, ele não quis encarar os conselheiros, os funcionários, os amigos. Ele se voltou para o canto do quarto e ali, sozinho, ele começou a chorar. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Lágrimas de dor, lágrimas de saudade antecipada, lágrimas de medo, lágrimas de desespero, lágrimas de quem não queria ir embora ainda. Mas no meio do choro, ele fez algo poderoso. Ele orou: Senhor, lembra-te de mim, lembra que eu andei diante de ti em fidelidade, lembra que eu te servi de todo o coração, lembra das reformas que fiz no templo, lembra do meu amor por ti. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não acusou Deus, ele orou, ele se humilhou, ele apresentou sua vida diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o profeta Isaías ainda nem tinha saído do pátio do palácio, ainda estava ali perto, ainda estava caminhando, quando Deus falou com ele de novo. Isaías, volta lá, volta na casa de Ezequias, diga para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele, diga que eu vou curá-lo, diga que em 3 dias ele vai estar de pé, diga que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele, diga que eu vou livrá-lo dos inimigos, diga que eu vou defender a cidade dele. Você consegue imaginar a alegria de Ezequias? Ele estava chorando, esperando morrer, ele estava se despedindo da vida, ele estava se preparando para o fim. E de repente, o profeta volta correndo e diz: Ezequias, Deus mudou a sentença, Deus revogou a palavra, você vai viver, você vai ser curado.
Isso é o poder da oração, bendito seja Deus. Você entende o que isso significa para você hoje? Você consegue perceber o que Deus quer falar diretamente ao seu coração nesta manhã? Talvez você recebeu uma sentença do médico, talvez você recebeu uma sentença no tribunal, talvez você recebeu uma sentença dentro da sua própria casa, dentro da sua família, dentro da sua história. Esse casamento acabou, esse filho está perdido, esse negócio faliu, essa porta se fechou, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer com autoridade espiritual, Deus pode revogar qualquer sentença. Deus pode mudar qualquer palavra contrária. Deus pode transformar qualquer situação. A oração de Ezequias foi tão poderosa que fez Deus mudar a sentença. Não porque Deus seja indeciso, não porque Deus não saiba o que faz, mas porque Deus responde à oração, porque Deus ouve o clamor sincero, porque Deus vê cada lágrima derramada no secreto. A Bíblia nos mostra outro exemplo poderoso, o profeta Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, fugiu da presença do Senhor, tentou seguir seu próprio caminho, foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe. Humanamente falando, o fim dele estava decretado. Ele estava destinado a morrer ali. A sentença parecia definitiva. Não havia saída, não havia socorro, não havia esperança. Mas dentro da barriga do peixe, quando sua alma desfalecia, quando suas forças acabavam, quando tudo parecia perdido, ele se lembrou de orar, ele se lembrou de clamar, ele se lembrou do Deus que responde. E a Bíblia diz que lá do fundo do mar, lá de dentro da barriga do peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus não ignorou, Deus não desprezou, Deus respondeu. 3 dias depois, o peixe vomitou Jonas na praia. Jonas estava vivo, Jonas estava restaurado, Jonas estava pronto para cumprir o propósito. A sentença foi revogada. Jesus disse em Mateus 21, 22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo, não algumas coisas, não só as pequenas, tudo. A Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito, pode mudar histórias, pode transformar destinos, pode abrir portas fechadas, pode fechar portas erradas, pode restaurar famílias, pode curar enfermidades, pode trazer de volta o que foi embora. A Bíblia também diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas preparadas para você que seus olhos nunca viram, que seus ouvidos nunca ouviram, que seu coração ainda não imaginou. Mas você precisa orar. Você precisa se humilhar como Ezequias fez. Você precisa clamar como Jonas fez. Você precisa buscar a Deus com sinceridade, com verdade, com fé. Irmã, nesta manhã, eu quero te dizer que não importa qual sentença foi decretada contra você. Não importa o que o médico disse, não importa o que o juiz falou, não importa o que as pessoas comentaram, não importa o que você mesma está pensando. Deus pode mudar, Deus pode revogar, Deus pode transformar. Faça como Ezequias, vire o seu rosto para Deus, chore na presença dele, ore com sinceridade, lembre Deus das suas promessas, confie no caráter do Senhor. E você vai ver, o mesmo Deus que curou Ezequias, o mesmo Deus que livrou Jonas, vai fazer um milagre na sua vida. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Humilhe-se hoje diante de Deus, ore com fé, com esperança e espere a resposta, porque ainda hoje a resposta de Deus pode chegar. Ainda hoje o milagre pode acontecer. Ainda hoje Deus pode reverter tudo. Não temas, o Senhor está contigo. Não te assombres, Ele é teu Deus. Que Deus abençoe o nosso dia, que ainda hoje a resposta de Deus chegue dentro da sua casa. Eu te espero amanhã, se o Senhor permitir,
para orarmos juntas novamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.